Valendo! Iniciando o nosso curso de sintaxe do período simples. Então, aula 1, sintaxe do período simples, revisão geral. Né? Vamos meter a cara na sintaxe. Primeira informação, que meu aluno sabe, não comete mais essa gafe, não é sintaxe, é sintaxe. Imagina que esse X tem som de SS. Certo? Não digam mais sintaxe, que eu, inclusive, tenho visto pessoas chamar sintaxe e professores de português, neófitos, chamarem sintaxe. Não existe. É sintaxe. É a primeira informação. Pessoas vai cair na prova? Não. Mas é informação para você não estar dizendo nos cantos, pelos cantos, sintaxe. E ficarem zombando por você ali, às escondidas. Então, vamos nessa. O que é que nós vamos ver? Olha só. O que é que nós vamos ver na revisão de sintaxe do período simples? Professor, o que é período simples? Eu esqueci. Período simples é aquele período que contém apenas uma oração. E essa oração é chamada de oração absoluta. Inclusive, isso é questão de prova, tá certo? Já vi isso em várias provas. Marque a alternativa que apresenta uma oração absoluta. Aí o cara fica, como assim, professor? Uma oração absoluta. O que é isso? Oração absoluta é a oração do período simples. No período composto, nós temos as orações coordenadas e as orações subordinadas. Eu tenho mais de uma oração. No período simples, eu tenho uma única oração. Como ela é única, chama-se oração absoluta, porque ela reina ali sozinha, tá certo? Não esqueçam disso. Oração do período simples é chamada de oração absoluta. O que nós vamos ver, então, nessa revisão de hoje, até quando terminar esse material? Os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Vamos ver o conceito de sujeito, vamos ver o conceito de predicado. Vamos ver os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Fazer análise de cada um, tá certo? Ao concluir, vamos passar para os termos integrantes da oração, que são os complementos. O complemento nominal e os complementos verbais. Objeto direto, objeto indireto, predicativo do objeto, predicativo do sujeito, que não é complemento verbal, e agente da passiva. Tá certo? Depois nós passamos para os termos acessórios da oração, que são os adjuntos, adnominal e adverbial, o aposto ou os tipos de aposto, que não é só um, e finalizaremos com vocativo. Tá certo? Quando vimos tudo isso, nós teremos feito uma revisão geral de sintaxe do período simples. Até então, quando vimos tudo isso aqui, nós teremos visto período simples, que é aquele período que possui uma única oração. Até então, da aula de hoje, até chegarmos em vocativo, nós vamos mexer com uma única oração e com os termos, né, que compõem essa oração. Começando com os termos essenciais, passando pelos termos integrantes e finalizando com os termos acessórios. É teoria. Tá certo? Então, qual é o grande segredo para a gente entender uma disciplina, qualquer que seja ela? Pensar que ela não é chata. Primeiro ponto. Os estudos da neurociência mostram isso atualmente. Certo? É você pôr na cabeça que aquela matéria que você está estudando, ela não é chata.
Se você disser, eu não consigo aprender português, esqueça. Você não vai conseguir aprender português. Porque ao dizer isso, você envia para o seu cérebro essas informações negativas e o cérebro bloqueia. As sinapses neurais estarão bloqueadas para receber as informações da aula de português. Por quê? Como é que eu aprendo? Segundo a neurociência, eu aprendo quando o cérebro é envolvido em um processo de emoção. Então, revisar a aula é uma das formas de você mostrar para o cérebro que aquilo é importante. Pôr na cabeça que gosta daquilo e dizer para você mesmo que matéria legal, pasmem, parece ser algo bobo. Mas, repito, segundo os estudos da neurociência, não sou eu que estou dizendo, tá certo? Quem sou eu? Os estudos da neurociência falam que quando você pensa que não consegue aprender, você não aprende, qualquer matéria que seja. Quando você põe na cabeça que ama aquela matéria, que gosta daquela matéria, ainda que você não goste, mas que você mira para o seu cérebro, você consegue aprender. Tá certo? Por quê? Porque por mais inteligente que o cérebro da gente seja, ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário, o que é mentira e o que é verdade. Ele tem esse defeito, vamos assim dizer. Então, a partir de agora, diga, eu vou aprender português. Que matéria legal, cara. Porra, eu não tinha parado para pensar o quanto português é legal. Fazer análise sintática, análise morfológica, estudar os complementos verbais, saber o que é um predicativo do objeto, isso é muito bacana. Saber interpretar textos, saber fazer a concordância correta, a regência correta, isso é muito legal. Tem que pensar assim, senão nós teremos dificuldades em fazer você entender a matéria e depois aprendê-la, né? Pois bem, sigamos. Primeiro, antes de falarmos sobre os tipos de texto, os tipos de sujeito, estou com o texto na cabeça, né? Os tipos de sujeito, vamos pensar o seguinte. Meu bicho está doido aqui. Olha só. Frase, oração, período. Primeira coisa que eu tenho que saber, antes de entrar na parte do texto, agora pronto, com esse texto na cabeça, dos tipos de sujeito, é frase, oração e período. Os conceitos de cada um. O que diz a gramática? A gramática vai me dizer que frase é todo e qualquer enunciado que, por si só, transmite uma informação. Ou, simplificando, todo enunciado de sentido completo. Observe que eu falei todo enunciado. Eu não falei que frase é um conjunto de palavras que transmitem informação. Eu falei que pode ser qualquer enunciado que transmita uma informação. Então, isso aqui, o clássico exemplo. Silêncio. Acabou. Professor, tem uma frase aí? Tenho sim. Mas eu pensei que uma frase tem que ter várias palavras. Não. Enunciado de sentido completo. Eu digo silêncio e quem está ao meu redor entende que eu quero que cesse o barulho. Portanto, eu tenho uma frase. Eu tenho uma frase nominal. Ou seja, uma frase que não tem verbo. Mas eu tenho uma frase ali. Eu não tenho oração ainda, mas eu tenho uma frase. Tá certo? Preste atenção nisso. Pare. Tenho outra frase. Tá um barulho, tal. Pode dizer silêncio. Acabou. Cessou o barulho. O meu interlocutor entendeu a informação. A informação está completa. Houve comunicação. Tem frase aí. Você vem correndo, então está discutindo, dependendo do contexto, eu digo, pare!
para a discussão, para a correria. Pare. Acabou. Frase. Aí, de repente, eu digo assim, ó. A garota disse. Ficou 3 pontos, mas eram só 2. Disse. Acabou. Boto esses 2 pontos, eu posso pôr aqui reticências, enfim. Está sobrando um ponto toda a vida. A garota disse. A pergunta para vocês é, e eu espero que vocês participem ou pelo chat, que agora eu estou olhando para ele, ou abra o microfone e fique à vontade para falar. A garota disse. Eu tenho uma frase aí, eu tenho 3 palavras. A garota disse. Esse A a gente conta como palavra, apesar de ser uma letra só. Eu tenho uma frase aí. Você marcaria lá no seu concurso isso como uma frase? A garota disse. Sim ou não? Não. Luana foi enfática aí dizer que não. Marcaria não. Wagner também. Todos concordam ou alguém discorda? Pelo silêncio, eu vou supor que todos concordam. A garota disse. Ora, eu acabei de falar que para que o enunciado seja considerado frase, ele tem que ter sentido completo. E nessa construção, nesse enunciado, a garota disse, apesar de ter 3 palavras, eu não tenho sentido completo. A informação não está completa. Portanto, esse enunciado não constitui frase. Não é frase? Não. Mas eu tenho várias palavras, mas não tem sentido. Para que seja frase, uma ou mais palavras tem que transmitir um sentido completo, uma informação completa. Tranquilo? E oração, o que seria? Simples. Oração é todo enunciado que contém verbo. Acabou. Tem verbo, é oração. Pode ser só um verbo, é oração. A garota disse, não é frase, porque não tem sentido. Mas observe que eu tenho um verbo, ó. Disse, do verbo dizer. Ela disse. Então, peraí. Todo enunciado que tem oração, que tem verbo, é oração. Eu tenho uma oração aí? Sim, senhor, sim, senhora. Verbo e, consequentemente, esse enunciado aqui, apesar de não ter sentido, a gramática vai dizer que eu tenho uma oração. Porque tem verbo. Então, o que eu aprendo aqui? Nem toda frase é oração, nem toda oração é frase. Certo? Vou repetir. Nem toda frase é oração. Por quê? Nem toda frase tem verbo. Nem toda oração é frase. Por quê? Porque nem toda oração tem sentido. Tá certo? Quando a frase não tem verbo, a gente chama de frase nominal. Quando a frase tem verbo, a gente chama de oração. Tá certo? Tranquilo? Olha só. Bom dia! Eu tenho um exemplo aí de frase, de oração, ou das duas coisas. Bom dia! Eu tenho frase aí. Tem ou não tem? Bom dia! Boa noite! Vocês estão vivos? Eu tenho ou não tenho uma oração aí? Vocês estão com medo de errar, né? Mas o canto de errar é aqui. O local de errar é agora, durante a aula. Bom dia. Tenho frase. Tenho sentido completo. Mas eu não tenho verbo.
Portanto, eu tenho uma frase nominal, que não é oração, é somente frase, tá certo? Frase é todo enunciado que tem verbo, nem toda oração é todo enunciado, perdão, frase é todo enunciado que tem sentido, oração é todo enunciado que tem verbo, nem toda frase é oração e nem toda oração é frase. E o que é um período, professor? Pois bem, um período é um enunciado constituído por uma ou mais orações. Olha só, em alguma parte da Bíblia, que eu não sei agora qual, tem um versículo que diz assim: Jesus chorou. Ponto. Jesus chorou. Observe que aí eu tenho Jesus, sujeito da oração, chorou, verbo. Acabou. Como eu tenho uma oração inteira aqui, eu tenho um período também. Professor, então toda oração também é período? É. Como seria um período dentro de um parágrafo? Aí a gente já tem que pensar o seguinte: um período num parágrafo é um trecho que inicia-se com letra maiúscula e para num ponto final, ou num ponto de exclamação, ou num ponto de interrogação, certo? Vírgula não encerra período, ponto e vírgula não encerra período, dois pontos não encerra período, tá certo? Então aqui eu tenho, Jesus chorou. Tem verbo? Tem. Se tem verbo, é oração. Tem sentido? Tem. Tem sentido também é frase. Frase oracional ou oração. E se tem só um verbo, só tenho oração, eu tenho um período simples. E essa oração é chamada de oração absoluta. Memorizem esses conceitos, tá certo? Frase é todo enunciado que tem sentido, oração é todo enunciado que tem verbo. Nem toda oração é frase, nem toda frase é oração. E o período é um enunciado formado por uma ou mais orações. Se eu tenho um período, se eu tenho uma oração, período simples. Se eu tenho duas ou mais orações, período composto. O período composto é a segunda parte que nós vamos ver. Depois que vimos todo o período simples, veremos o período composto com as orações coordenadas, né? Sindéticas e assindéticas. Depois com as orações subordinadas substantivas, com as orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas adjetivos. Quando nós vimos tudo isso, teremos visto o período simples e o período composto. Aí passaremos para as concordâncias, verbal e nominal, depois as regências, verbal e nominal, depois a crase, depois iremos para a pontuação, né? Quem for fazer o curso completo aqui para frente, né? Pontuação, funções do que e do se, colocação pronominal, entraremos posteriormente na parte da estilística, né? Da gramática. Enfim, isso aí é para depois. Por enquanto, fiquemos aqui com a análise, o estudo da sintaxe do período simples. Frase, oração e período, é isso. Dúvida até aqui? Muito tranquila essa parte, né? Não dá nem para a gente esquentar a cabeça ainda. Por enquanto, nós estamos só na parte light da coisa. Tendo visto isso, compreendendo e relembrando o que é uma oração, o que é uma frase, o que é um período, vamos entrar na parte da classificação dos sujeitos, ou do sujeito e predicado, depois a parte do sujeito. Olha só, o que eu falei? Falei que todo enunciado que tem verbo é oração. Também questão de concurso. Já vi cair várias vezes para o candidato marcar, tinha um texto lá, um parágrafo, sei lá, e perguntava quantas orações existia naquele parágrafo, ou naquele período, enfim. Como saber? Contando o número de verbos.
Acabou. 10 verbos, 10 orações. 5 verbos, 5 orações. Era só um trecho, só um período. Então, só tinha um verbo, uma oração. O número de orações se conta pelo número de verbos. Certo? Tranquilão? Sigamos. Gente, qualquer dúvida, para e pergunta que eu repito, viu? Se eu tiver muito rápido, eu repito. Então, vamos lá. O que seria o sujeito da oração? Primeira coisa. Sujeito é o ser a respeito do qual se declara algo. Se afirma ou se nega algo, mas se declara. É o ser a respeito de quem se fala. Tá certo? Eu sempre repito isso nos cursos, nessas aulas de sujeito. Na sala de aula, comum, na turma de 8º ano. Né? O que é o sujeito? Sujeito é quem pratica a ação. Não. O professor está errado? Está incompleto. Eu não posso dizer que está errado. Mas pelo menos eu aprendi na escola que o sujeito é quem pratica a ação. O meu professor da escola, nas séries do ensino fundamental, ele só me dizia isso. O sujeito é o ser que pratica a ação. Beleza. Aí eu digo assim, ó, a lua está linda. Quem é o sujeito? Não tem sujeito, professor? Como assim não tem sujeito? Tem não. O aluno pensa, se o sujeito é o ser que pratica a ação, eu olho que digo, a lua está linda. Eu não vejo uma ação aí, então não tem sujeito. Aí você destrói a cabeça do aluno, né? Porra, como assim? Se eu digo, o lenhador cortou a árvore. Ah, o sujeito é o lenhador. Por quê? Porque eu lembrei do conceito da tia, ó. Praticou a ação de cortar. Quem praticou a ação? O lenhador. Sujeito. Sim, mas a lua está linda. Não tem sujeito, professor? Tem. O sujeito é a lua. Eu estou falando da lua, apesar da lua não praticar uma ação. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você não pode ensinar para o seu aluno que o sujeito é o ser que pratica ação. Só isso. Quando ele pegar uma frase com verbo de ligação, por exemplo, como o exemplo que eu citei da lua, ele não vai encontrar uma ação aí. Verbo de ligação não denota ação. De forma alguma. É verbo de ligação, não tem ação. É regra, é a gramática. Então, o exemplo mais completo que você pode dar para o seu aluno é: sujeito é o ser a respeito do qual se fala algo, se declara algo. Quando a gente fala de sujeito, pode ser pessoa, pode ser animal, pode ser planta, pode ser qualquer coisa, objeto. A bola furou, ou está furada, ou rasgaram a bola, enfim. A bola está furada. Sujeito, a bola. E não é uma pessoa, é um objeto. A casa parece em ruínas. Estou falando de quem? Da casa. E não é uma pessoa. Tá certo? Então, ser engloba aí pessoa, coisa, ambiente, enfim. Põe isso na cabeça. É o ser a respeito do qual se fala algo. Esse é o mais completo que você pode dizer para o seu aluno. O sujeito ele tem algumas características. Ele concorda com o verbo. Sempre que tem sujeito na oração, explícito ou implícito, mas que esteja ali, de alguma forma, concorda com o verbo. Inclusive, esse é o princípio de concordância verbal. Lá do assunto, lá da frente. O que diz a regra? Concordância verbal. O verbo concorda com o núcleo do sujeito simples em número, singular e plural, e pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Esse é o conceito, eu acabei de falar para vocês, o conceito de concordância verbal. A regra geral diz isso. Então, com essa aula, você já consegue sacar o princípio da concordância verbal. Na concordância verbal, eu vou ter um sujeito concordando com o verbo. Esse é o princípio.
Sujeito no singular, verbo singular. Verbo singular, sujeito singular. Verbo plural, sujeito plural. Tá certo? Sempre. Verbo na primeira pessoa, sujeito na primeira pessoa. Ou sujeito na primeira pessoa, verbo na primeira pessoa. Sujeito na terceira, verbo na terceira. Eles têm que concordar em pessoa e número. Se o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito está na primeira pessoa do plural, apesar de haver a concordância de número, ambos estarem no plural, não há concordância de pessoa. Então, a concordância verbal está incorreta. Tá certo? Já bom? Absorvendo essas informações aí, que é lá da aula de concordância verbal. Tá certo? O verbo apresenta como núcleo, isso é importantíssimo, vocês não podem sair dessa aula sem isso na cabeça. De preferência, anotado aí num papelzinho. Quem não consegue anotar durante a aula, a vantagem é que essa aula está sendo gravada e você pode assisti-la depois, e eu aconselho fortemente que o façam, que assistam essas aulas depois, e que revisem, que escrevam algumas coisas que não estão na tela, eu estou falando e são importantes. E, de repente, depois de amanhã, você já não vai lembrar do que eu disse. Se você anotou, aí é só olhar as suas anotações. Tá certo? Então, foquem nisso aqui. Eu tenho que encontrar o núcleo do sujeito para eu fazer a análise sintática, para descobrir o tipo de sujeito. Mas que palavras podem exercer essa função de núcleo do sujeito? O que é um núcleo? O núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Você não pode procurar o núcleo do sujeito lá no predicado. O predicado tem o seu próprio núcleo, que é diferente, obviamente, do núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito servirá para nós classificarmos o sujeito. Dizer se ele é simples, se ele é composto, se é indeterminado, se é inexistente, enfim, a classificação. Certo? O núcleo do predicado tem essa mesma função, fazer com que nós possamos classificar os tipos de predicado, saber se é predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, né, que é um assunto à parte de predicação, que é logo nas próximas aulas, já a gente entra com isso aí, espero eu. Então vamos lá. Eu tenho que ter isso na minha cabeça. Pô. Quem nunca foi meu aluno? Eu sempre digo, memorize os conceitos. Memorize os conceitos. E acabou. Certo? Eu bato muito nessa tecla. Ninguém aprende aquilo que não memoriza. Não decora. Certo? As pessoas têm medo de falar em decora. Não, vamos pelo menos falar em memoriza. Não, se decora é a mesma coisa. Decora. Ó, guarda aqui na cachola. Então, quais palavras podem exercer função de núcleo do sujeito? Todas as palavras? Não, garota. Não, garotão. Não, garotinha. Substantivo é uma das palavras que pode exercer a função de núcleo, tá certo? Núcleo de quem? Do sujeito. Pronome, e aqui vale o detalhe, ó. Pronome, qualquer pronome, professor? Não, garotão. Pronome substantivo. Que é aquele pronome que, num contexto, substitui o substantivo. O pronome adjetivo já não pode exercer essa função. Tem que ser um pronome substantivo. Tá certo? Pronome substantivo, repito, é aquele que substitui o substantivo. Somente esse tipo de pronome pode exercer função de núcleo do sujeito em uma oração. E outra palavra que pode exercer função de núcleo do sujeito, uma palavra que sofreu a substantivação, assunto que vimos nas aulas de morfologia, quando uma palavra muda de classe gramatical, quando uma palavra muda para a classe dos substantivos. Ela sofre a substantivação, portanto, ela pode ser núcleo do sujeito. Por exemplo,
Eu sempre uso esse exemplo aqui. Vou usar outro aqui. Sempre uso jantar. Eu vou usar viver. Máximo. Se eu pegar a palavra viver e disser assim, analisa essa palavra aí morfologicamente. Ou seja, a que classe de palavras pertence a palavra viver? Aí você diz, é verbo. Certo? Por quê? Professor, pela terminação. É R. Tem um verbo aí no infinitivo, que quer dizer que ele ainda não foi conjugado. E também porque eu posso conjugar a palavra. É um macete que eu passo para meus alunos no ensino fundamental. Toda palavra passível de conjugação é verbo. Tá certo? Exceto, claro, o bom do português são as exceções. Deixa eu passar o carregador aqui na tomada. Cadê o sinalzinho que vai? Pronto. Exceto os verbos que indicam fenômenos naturais. Esses não são conjugáveis. Tá certo? Chover, relampejar, trovejar, anoitecer, amanhecer. Você não pode dizer o chovo, tu choves, ele chove. Né? O presente do indicativo. Você não pode dizer. Você não pode ir lá para o presente do subjuntivo e dizer que eu chova, que tu chovas, que ele chova. Você não pode ir lá para o futuro do subjuntivo e dizer quando eu chover, quando tu choveres. Quando... Não pode. Você não pode ir para o pretérito imperfeito do subjuntivo e dizer se eu chovesse. Não pode. Não pode conjugar. Não é verbo. Agora, essas são as exceções, né, dos verbos que não são conjugados. Que são os verbos que indicam fenômenos naturais. Tá certo? Botem isso na cabeça aí. Que a gente sabe, a gente já vive em algum lugar, mas como a gente não revisa, né, a gente esquece. Quando é que eu estudo para uma prova? Quando a prova está chegando. Quando é que eu estudo para um concurso? Quando está batendo a porta. Certo? Passou o concurso, eu fiz a prova e não passei. Vou continuar estudando. Para quê? Se eu não sei quando sairá outro concurso. Aí é o erro. Para, quando vai começar 1 ano, 2 anos depois, tem que começar do zero, porque esqueceu. Naturalmente, esqueceu. E todo mundo esquece. Certo? Então vamos revisar. Sujeito é o ser a respeito do qual se declara algo, ele concorda com o verbo, ele constitui o assunto central da oração e apresenta como núcleo um substantivo, uma palavra substantivada ou pronome substantivo. Para dar o exemplo de palavra substantivada. Viver é verbo. Agora, se eu digo assim, ó, o viver é algo magnífico. A palavrinha viver sofreu a substantivação. Passou para a classe dos substantivos. Portanto, ela pode sim exercer função de núcleo do sujeito, porque está substantivada. Olha outra dica. Olha outra dica. Olha só que negócio legal. Saber se vocês estão aqui, se vocês estão espertos aqui na jogada. Deixa eu limpar isso aqui. Pronto. Olha só. Eu vou fazer a frase aqui e vou pedir a participação de vocês, viu? Só isso. Só isso. A pergunta é: quem é o sujeito da oração? Quem não quiser falar, responda aí no chat. Mas não vamos participar para eu não estar falando sozinho. Quem é o sujeito dessa oração aí? A oração é: comer é bom. É oração? Primeiramente. É, porque tem verbo. Mas tem 2 verbos aí, né? O verbo comer, um verbo significativo, um verbo nocional, e o verbo é,
que é um verbo de ligação, né? Que é o verbo ser conjugado. A pergunta do tio LC é essa. Qual é o sujeito dessa oração? Vocês querem alternativas? Letra A. É bom. Letra A. O sujeito é comer. Letra B. O sujeito é bom. Letra C. O sujeito é bom. Letra D. O sujeito é comer é. Letra E. O sujeito é somente o verbo é. E aí, meus jovens, futuros aprovados nos próximos concursos aí, pegando com o de Mossoró, emendando aí com o do Estado e o da Paraíba, não sei mais de onde. Vai lá. Everton já foi aí enfaticamente, sem pestanejar. Eu tô gostando do Viana, que ele tá aí com a gota. É bom, LC. O Wagner acha que o sujeito é bom. O Viana acha que o sujeito é comer. E aí? Não sei o certo, mas Vamos deixar de medo. eu vou em Quem comer mais? Quem também. mais? Comer. Comer. Errando se aprende. Certeza. Quem mais vai em comer? Vamos deixar de medo. Olha só. Os outros estão com medo. Eu estou com medo. E se eu errar? Sim, se errar, na próxima vez não erra. Erra agora, a próxima vez acerta. Olha só que legal. Como é que eu encontro o sujeito da oração? Existe um macetezinho que a gente usa. A gente diz que é o seguinte. Procura o verbo e faz a pergunta ao verbo. O que ou quem? Faz uma dessas duas perguntas ao verbo. Né? Comer é bom. Eu aqui encontrei esse verbo de ligação. Aí eu pergunto ao verbo. Verbo, meu amigo, o que é bom? Aí o verbo responde. Professor, comer. Comer é bom. Então comer é o sujeito da oração. Peraí, professor, está errado? Como é que o sujeito é comer se comer é um verbo? Agora me explique isso. Sujeito, verbo não pode ser sujeito, não pode ser núcleo. Mas como é que comer é o sujeito da oração? Quando você faz essa pergunta, o que é bom, que o verbo responde comer, comer é um sujeito, pasmem, é um sujeito oracional. Por quê? Porque comer é verbo. E todo verbo é oração. Então, eu teria aí um exemplo de sujeito oracional. Nós temos duas orações aqui. Olha só. Dois verbos, duas orações. Deixa eu tirar aqui essas. Pronto, consegui. Primeira oração, segunda oração. Professor, comer é uma oração? Não é um verbo. Tá entendendo? Então, nesse caso, olha só o negócio legal. Só vou esticar aqui a análise. Comer seria um sujeito e o núcleo seria a palavra comer. Sujeito simples. Núcleo, comer. Professor, não pode o núcleo do sujeito ser o verbo. Você disse agora há pouco que não pode. Você disse agora há pouco que só pode ser núcleo do sujeito. Substantivo, pronome substantivo ou palavra substantivada. Esse verbo comer está nessa função de palavra substantivada. Só ele no infinitivo, ele já exerce essa função. Tá certo? Então não erre mais essa questão. No caso das alternativas que nós colocamos aí, a resposta seria letra A, verbo comer. Tá certo?
Não confundam mais. Sujeito oracional. Tranquilo aí? Marca alternativa que apresenta o sujeito oracional. Essa daqui. Eu tenho sujeito que é uma oração inteira. Tá certo? Prossigamos, pois. Depois do sujeito, eu tenho o predicado. O que é o predicado? Ora, se sujeito é o ser a respeito do qual se declara algo, predicado é tudo o que, simplificando, se diz do sujeito. Sobre ou do sujeito. Acabou. Predicado é isso. Eu costumo dizer, para ficar didático no ensino fundamental, professor, como é que eu acho predicado? Você encontrou o sujeito, abençoado? Encontrei. Pronto. Pronto o quê, professor? Se você encontrou o sujeito, destacou o sujeito, o que sobrar da frase, da oração, é predicado. Não importa o tamanho que for. Tirou o sujeito, o restante é predicado. Tranquilo. Por quê? Porque o restante da frase, da oração, quando tira o sujeito, é algo que está sendo falado sobre o sujeito. Portanto, é predicado. Tá certo? Quais são as características do predicado, professor? Eu já sei que ele é tudo que se fala sobre o sujeito, mas tem características? Tem. Todo predicado apresenta verbo. Isso não está no slide, mas eu estou dizendo que não existe predicado sem verbo. Não existe predicado sem verbo. Então, professor, não existe oração sem predicado? Não. Existe oração sem sujeito. Nós vamos ver em alguns casos a classificação do sujeito. Mas não existe oração sem predicado. Por quê? Porque predicado é verbo. Verbo é oração. Se tem verbo, tem predicado. Se tem verbo, tem oração. Tá certo? O predicado está presente em todas as orações. É o único e verdadeiro termo essencial da oração. Ou seja, está presente em todas. Né? O sujeito tem alguns casos de orações sem sujeito, que vamos ver daqui a pouco. Mas o verbo, o predicado, não tem. Não existe oração sem predicado. Certo? Então, o predicado é tudo que eu falo a respeito do sujeito. O predicado apresenta um verbo. O predicado está sempre concordando com o sujeito. O predicado contém uma afirmação a respeito do sujeito, né? Que é o mesmo que eu falei aqui em cima. É tudo que se diz sobre o sujeito. Certo? Essas são as características do predicado. Aí eu tenho agora aqui 3 orações. Perdão, gente. 3 não, 2. Soou na escuridão uma pancada seca e tenho todas as noites, depois do jantar, eu e minha família assistimos à televisão. 2 frases, 2 orações. E elas estão grifadas, estão destacadas. Uma parte está em negrito e outra parte está está sublinhada. Minha pergunta é: soou na escuridão uma pancada seca. Essa parte que está em negrito é o sujeito da oração ou é o predicado? Essa parte que está em negrito é o sujeito ou é o predicado? Predicado. Uma pancada seca é o predicado? Qualquer disse que acha que é o predicado. Uma pancada seca. Everton disse que é o sujeito. Ó, o Viana tá nojento hoje. Ô, Viana, a rede tá nojento. Só no balanço da rede é Muriçoca. Lá em Campo Grande, só rochando. Ninguém mais? Somente Valquíria e Everton ousaram participar. Eu acho que é o sujeito. Observe que o Wagner também acha que é o sujeito. Observe que eu perguntei por essa parte aqui, ó. Eu estou perguntando a classificação dessa parte aqui.
Uma pancada seca. Perguntei se isso aqui é o sujeito ou se é o predicado. Predicado. Luana também acha que é o predicado. Olha a pergunta simples para a gente desfazer aqui toda a confusão. Onde está o verbo da oração? Nessa parte ou nessa parte? Qual é o verbo aí, presente? Na frase todinha. Soou na escuridão uma pancada seca. Onde é que está o verbo aí? Não é soou? Isso, Viana. Soou. Então, se aí está o verbo, aí está o predicado. Soou na escuridão. Soou o quê? Uma pancada seca. Essa resposta que o verbo me dá, quando eu pergunto, verbo, soou o quê? Aí ele diz, uma pancada seca. Então, uma pancada seca é o sujeito da oração. Tá certo? O macete é esse. Encontra o verbo e depois faz a pergunta ao verbo. O que ou quem? O que soou na escuridão? O verbo diz, uma pancada seca. Tudo bem. Aqui está o sujeito da oração. Vou para a próxima pergunta. Dentro desse sujeito, uma pancada seca, aqui dentro existe um núcleo. Eu tenho 3 palavras. Uma pancada seca. Qual dessas 3 seria o núcleo desse sujeito? A palavra uma, a palavra pancada ou a palavra seca? Qual seria o núcleo do sujeito? O sujeito é uma pancada seca. Mas eu preciso descobrir qual é o núcleo. Dessas 3, qual é a palavrinha mais importante? Qual é a palavra que eu não posso tirar de forma alguma que o verbo, perdão, o sujeito perde o sentido? Everton já digitou aqui, pancada. Sou na escuridão. Pancada. Todo mundo com pancada, né? Sou na escuridão uma seca. Tem sentido? Não. Não, porque eu tirei o núcleo do sujeito. O núcleo é exatamente a palavra pancada. E se ainda houvesse dúvida, era só lembrar da regra. Quais as palavras que podem exercer função de núcleo, substantivo, pronome substantivo ou palavra substantivada? Uma não é substantivo, não é palavra substantivada, não é pronome. Pancada, pancada é substantivo. Seca, seca é adjetivo e adjetivo, pela regra, não funciona como núcleo. Então, só sobrou para pancada para a gente confirmar o que diz a regra. O núcleo do sujeito é nesse caso, substantivo. Agora eu tenho, assim, aí a parte sou na escuridão seria o quê? Seria a parte onde está o verbo, logo seria a parte do predicado, tá certo? O que eu falei do sujeito uma pancada seca? Falei que sou na escuridão. Predicado e sujeito. Agora eu tenho uma maiorzinha aqui, ó. Todas as noites, depois do jantar, eu e minha família assistimos à televisão. Quem é o sujeito dessa oração? Eu falei igual agora aquele que eu vou dar. Desse ela. Quem é o sujeito dessa oração? Eu e minha família. Luana disse que é eu e minha família. Vamos com ela ou temos alguma objeção aí? Temos alguma outra resposta? Quem assiste a televisão? Todas as noites, depois do jantar? Eu e minha família. Eu e minha família. Sujeito da oração. Olha como é facinho. Observe, olha o tamanho, o sujeito não está no início da frase. Na língua portuguesa, nós temos
A organização da frase, no português, ela segue esse padrão, né? Sistema SVC. Primeiro vem o sujeito da oração, em seguida vem o verbo e depois os complementos. E lá no fim eu tenho o adjunto adverbial, tá certo? Mas, para início de conversa, sujeito, verbo e complemento. Se não vier nessa ordem, a frase estará na ordem indireta. Na ordem direta é essa. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Observe que o sujeito aqui não está no início. Ele está no meio da oração. Assistimos a televisão todas as noites, depois do jantar. Isso aqui, pegando de todas as noites, depois do jantar, até televisão, excluindo aqui eu e minha família, isso é o predicado. Todas as noites, depois do jantar, assistimos à televisão. Esse é o predicado. O sujeito é eu e minha família. Tá certo? Alguém saberia me dizer por que todas as noites está separado por vírgula e depois do jantar está separado também por vírgula, na verdade está entre duas vírgulas? Alguém sabe o motivo? Da colocação dessas vírgulas aí? Alguém arrisca? O que eu tenho aí? Eu tenho... Duas olha orações. Só, duas orações. Eu tenho o seguinte, eu tenho uma oração só. Tenho? Tenho não, tenho duas, porque eu tenho jantar e tenho assistimos. Mas a questão não é essa. A questão é, o motivo é esse aqui, ó. Sistema SVC. Eu tenho todas as noites um adjunto adverbial de tempo e também depois do jantar, outro adjunto adverbial de tempo, e deveriam estar no final da frase. Primeiro deveria ser o sujeito. Eu e minha família assistimos à televisão todas as noites depois do jantar. Aí eu teria a oração, a frase na ordem direta, sem precisar de vírgula. Como eu tenho o adjunto adverbial deslocado, onde é o local do adjunto adverbial, professor? É no final da frase, é no rabo da fila. Como eles estão deslocados, tem que ser isolados por vírgula. Tá certo? O motivo das vírgulas é que são dois adjuntos adverbiais deslocados. O que é deslocado? O canto deles é no final da frase, e eles estão no início, portanto, eles estão deslocados, estão quebrando a ordem direta da frase, na língua portuguesa, e precisam ser isolados por vírgula. Tá certo? Já estou dando uma dica aqui lá de pontuação, um assunto lá do escafundó, lá na frente. Tranquilo até aqui? Tranquilão? Tranquilo. Vamos entrar aqui nos tipos de sujeito. Olha só. Eu tenho, inicialmente, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto. O que é um sujeito simples? Bem, primeiro eu vou relembrar o que é um sujeito. O sujeito é o ser a respeito do qual se diz alguma coisa. Beleza. O que é um sujeito simples? É um sujeito que tem apenas um núcleo. E o que é um núcleo? É a parte mais importante do sujeito, que pode ser um substantivo, que pode ser um pronome substantivo, que pode ser uma palavra substantivada. Meu avô brigou com os outros fazendeiros. Quem brigou? Meu avô. Quem é o núcleo? Avô. Quantos núcleos eu tenho? Um. Sujeito simples. Essa aqui é a parte que todo mundo lembra, a parte leve da gramática. Boa. Apresenta mais de dois núcleos. É o simples? Não, é o composto. Dois ou mais núcleos, sujeito composto.
Os quadros, os livros e os móveis antigos não serão vendidos. Núcleos, quadros, núcleos, quadros, livros e móveis. Observe que os artigos e a conjunção não entram como núcleo. Por quê? Porque não pode ser. Conjunção não pode ser núcleo, artigo não pode ser núcleo de sujeito. Então, eu tenho 3 substantivos como núcleos: quadro, livros, móveis. Se eu tenho 3 núcleos, 4, 5, acima de 2, eu tenho um sujeito composto. Tranquilo, isso aí, tenho certeza que ninguém se engancha mais nisso. Ele está revisando porque para dar continuidade ao curso. Sujeito elíptico. Olha só. A língua portuguesa, a nomenclatura, ela não usa mais esse termo oculto, tá certo? A gente usa para fins didáticos. É mais fácil de fazer o aluno entender e tal, e tal, e tal, e tal. Mas hoje se fala em sujeito elíptico, de elipse, né? Desinencial, de desinência. Pela desinência verbal é possível identificar o sujeito, ou implícito, que não está ali, não aparece ali claramente. Então, na sua prova, pode aparecer com qualquer um desses nomes: elíptico, desinencial ou implícito. E você já vai saber que trata-se do sujeito oculto, que é aquele que não aparece na oração, está implícito na oração. Mas é possível perceber pela desinência do verbo ou pelo contexto. Sinto muito a falta de meus livros. Quem é o sujeito da oração aí? É sinto? Não. Eu apenas destaquei aqui. O sujeito da oração aqui está oculto. Sinto é o verbo. Sinto. Quem? Quem sente? Eu sinto. O eu aparece? Não. Está oculto. Está elíptico. Tá certo? A pergunta... Rapaz, o Viana está mais afiado do que uma navalha, não? Ele está aí respondendo na bucha. A Ele pergunta você está agora é... dando aula ele sexta-feira. Particular. Ele tá estudando em casa, viu? Diferente, viu? Tá vendo aí, Marielle? É concorrente de vocês da pedagogia aí, viu? Deixa eu ver quantos pedagogos tem aqui. Marielle, Everton, Valquídia... Não, Wagner é história, né? Luana. Adriana é o quê? Eu nem sei. E Cássia é geografia? Também Eu não não sou lembro. pedagoga, não. Olha só. A próxima pergunta é: sujeito oculto tem núcleo? Simples, tem núcleo. 1. Composto tem núcleo. 2 ou mais. Mas o sujeito elíptico, implícito, desinencial, oculto, esse tipo de sujeito tem núcleo? E aí? Qual seria o núcleo desse sujeito aí? Seria cinto? Seria livros? Seria falta? Seria eu? Qual seria o núcleo? Ah, Diana da Saúde. Show de bola. Maravilha. Tem ou não tem? E aí? Estão pensando se tem ou se não tem? Posso dizer? Se querem pensar. Viana está com dúvida. Realmente causa dúvida. Porque você diz, pô, não aparece aí. Eu olho para a frase e não vejo quem chamar de núcleo. Mas, Everton, você mesmo respondeu lá em cima, quando você colocou eu, implícito. Eu, exatamente. Professor, mas não aparece. Justamente, está implícito. Mas existe. Então, o núcleo, se tivesse uma questão dessa, a palavra eu
o pronome eu estaria dentre as alternativas, para você marcar como núcleo do sujeito. Então, o sujeito oculto tem núcleo, sim. Ele apenas não aparece. Por que eu posso afirmar que tem núcleo? Porque eu posso afirmar que existe um referente ali, apesar de não estar presente na oração. Não impede de ter um núcleo. Se eu disser assim, estudaremos muito para o concurso do Estado. Estudaremos. Futuro do presente. Mas quem? Nós. Sujeito oculto. O nós aparece? Não, mas o nós é o núcleo do sujeito. Tá certo? Não esqueçam, sujeito oculto tem núcleo, sim. E certamente, se caísse uma questão dessa, nesse exemplo que eu dei aí, o pronome eu aparecia como alternativa para você marcar. Tá certo? Deixa eu adiantar aqui. Sujeito indeterminado. Olha só. O sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto, desinicial, elíptico, são chamados de sujeitos determinados, porque dá para identificar quem praticou a ação ou de quem, a respeito de quem se fala. Tá certo? No caso mais mal assombrado, é o caso do sujeito oculto, que não aparece, mas dá para identificar a respeito de quem se fala. Já o indeterminado, ele tem esse nome indeterminado, porque não é possível, não se quer, ou não é possível, não se pode identificar claramente quem praticou a ação ou a respeito de quem a quem o predicado se refere. Não dá para identificar. E são duas situações que tornam o sujeito indeterminado. Duas situações. Certo? Uma delas, com o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum termo indicado anteriormente. É um dos casos em que em que o sujeito é indeterminado. Procuraram você ontem à noite. Quem procurou? Faço a menor ideia. Procuraram. Indeterminado. Observe que o verbo está na terceira pessoa do plural, mas não faz referência a ninguém. Não existe referência. Procuraram. Quem procurou? Sei não. Faço a menor ideia. Tá certo? Estão pedindo sua presença lá fora. Quem está pedindo? Sei não. Ah, mas, professor, mas se eu penso assim, comprei eu, compramos nós. Estão, não seria eles? É aí onde está. Ninguém pode afirmar se eram eles ou elas que estavam pedindo atenção lá fora. Não dá para identificar claramente quem é. Por isso, quando eu tenho um verbo na terceira pessoa sem fazer referência a ninguém anteriormente, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Professor, como assim sem fazer referência a ninguém? Beleza. Amigos procuraram você ontem à noite. Observe que o verbo continua no plural, continua na terceira pessoa do plural, mas agora existe um referente. Amigos. Então, nesse caso, o sujeito deixa de ser indeterminado e passa a ser um sujeito simples, que o núcleo, amigos. Tá certo? Então, não é suficiente que o verbo esteja na terceira pessoa do plural para que o sujeito seja indeterminado. É preciso que ele esteja na terceira do plural sem referente. Tranquilão? O outro caso é com o verbo na terceira pessoa do singular. Tá certo? Agora aqui é singular. Terceira pessoa do singular mais o pronome se. Professor, qualquer verbo? Não. Não.
verbo intransitivo mais se, sujeito indeterminado. Verbo transitivo indireto mais se, sujeito indeterminado. Verbo de ligação mais se, sujeito indeterminado. Professor, se aparecer um verbo transitivo direto, mais o se, é sujeito indeterminado? Não. Certo? Olha a dica do tio. Quando aparecer verbo transitivo direto mais se, esse se não é indicador de indeterminação do sujeito. Esse se que aparece com o verbo transitivo direto é um verbo, é uma partícula apassivadora ou um pronome apassivador, como dizem alguns gramáticos. Então, nesse caso, eu vou ter o verbo na voz passiva sintética. Olha que legal. Caramba. Por exemplo, vende-se açaí. Verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. Mas ela diz, eita, isso aí eu vi na aula. Pá, sujeito indeterminado. Não. Esse se aqui não indica indeterminação do sujeito. Esse se é uma partícula apassivadora. Indica que o verbo está na voz passiva sintética. Tá certo? Legal? Tem que ter cuidado. Não é qualquer verbo mais o se que vai indicar que o sujeito é indeterminado. Tem que ser verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo indireto, até o verbo bitransitivo. Esses casos, mais o se, indeterminação do sujeito. Agora, se aparecer um verbo transitivo direto, mas esse se, aí já o se não é indeterminação do sujeito, é partícula passivadora. E os concursos gostam de cobrar isso aí, viu? Mete um verbo transitivo direto, mais um se, você vai lá e pá! Sujeito indeterminado. E erra a questão bonito, lindamente. Tá certo? Depois vejam essa aula com calma e analisem aí o que eu falei sobre os tipos de verbo que podem estar junto com o se para que o sujeito seja indeterminado. Para ficar mais fácil, já que nossa ideia é memorizar, verbo transitivo direto mais se é o único caso em que o sujeito não é indeterminado. Tranquilo, acabou. VTD mais se, esse se não é indeterminação do sujeito, é partícula passivadora. Acabou. Facilitar a vida de todo mundo, certo? Vive-se melhor fora das cidades grandes. Quem vive? Sujeito indeterminado. Precisa-se de novos vendedores. Quem precisa? Indeterminado. Outro caso em que um sujeito é indeterminado, eu falei que eram dois porque o terceiro é pouco usado, só mesmo para concurso, que é o verbo no infinitivo impessoal, que é aquele verbo que não tem como a gente identificar o sujeito. Para conquistar sua confiança, é necessário trabalhar arduamente. Eu tenho aqui o verbo conquistar no infinitivo, sem apresentar aí um sujeito específico. Esses casos são os casos de índice de indeterminação do sujeito. Certo? Para a gente finalizar, já passou da hora aqui da nossa aula combinada, mas eu vou terminar esse slide porque eu quero terminar os tipos de sujeito hoje, para na próxima semana a gente entrar em tipos de predicado, na predicação, tá certo? Oração sem sujeito, também chamada de sujeito inexistente, inclusive atualmente mais chamada por esse nome, né, de oração de sujeito inexistente, a oração sem sujeito. O que eu tenho? Eu tenho uma oração ali formada apenas por predicado, nos quais os verbos são impessoais, ou seja, são verbos que não apresentam sujeito. Tá certo? Voltei para cá antes disso. Pergunta aqui.
Eu falei que o verbo, que o sujeito oculto, elíptico, desinencial, tem núcleo. Agora, vamos para cá. O sujeito indeterminado tem núcleo? O oculto tem. O indeterminado tem. O que vocês acham? Tem ou não tem? Everton Vieira disse que não tem. Sujeito indeterminado não tem núcleo. Por quê, pessoal? Ora, pelo motivo mais lógico do mundo. Se eu não posso identificar quem é o sujeito, como é que eu vou encontrar o núcleo dele? Tá entendendo? Não tem. Simples assim, não tem. Tá certo? Olha a dica. E quanto ao predicado? Eu falei que toda oração tem predicado, né? Então, pois bem. Nos casos de sujeito indeterminado, sujeito oculto e oração sem sujeito, a oração a todos esses casos, eu não tenho sujeito, eu tenho somente predicado. Em todos esses 3 casos, só aparece o predicado. Apesar de eu ter o sujeito lá no oculto, mas a oração explicitamente, claramente, está só predicado. Olha, tá certo? Vamos fechar então aqui para fechar a aula de hoje. Sujeito inexistente. Tranquilo. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Não possui sujeito. Choveu pouco no último mês. Quem choveu? Quem é que sabe? Não tem sujeito. Anoiteceu rapidamente. E aí, sujeito? Não tem. Outro caso. Os verbos estar, fazer, haver e ser. Quando indicam tempo ou quando indicam fenômeno natural, não tem sujeito, tá certo? Está cedo, faz muito frio na Europa. Há meses não vejo sua prima. E são 2 horas da tarde. Está, fazer, haver e ser, indicando tempo ou fenômeno natural, não tem sujeito. Memorizem esses conceitos. O verbo haver, indicando ali existência ou acontecimento, também é impessoal, portanto, não possui sujeito. Há boas razões para suspeitarmos dele. E houve vários bate-bocas durante a Assembleia. Olha só, que não é houveram, é houve. Por quê? Porque aqui ele está na forma impessoal. Ou seja, não apresenta sujeito e conjuga-se somente na terceira pessoa do singular, ou no singular. Tá certo? Pessoal, se eu disser assim, houveram bate-bocas, erradíssimo. Erradíssimo. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Ele não apresenta sujeito, ele não concorda, né, com o verbo no restante da frase, tá certo? Ele já é o verbo, né? Não concorda com o restante da frase. Pois bem, a aula de hoje é essa. É a nossa aula introdutória de sintaxe. É a nata. É a parte simples da coisa. Tá certo?